Stella and I are very thankful to be able to be with you, dear ones, in Londrina again. Stella e eu estamos muito felizes de podermos estar com esses queridos irmãos de Londrina mais uma vez. Seems like every time we come, you Toda get vez- younger and younger. Toda vez que a gente vem aqui, you are younger. They are Ah, young. toda Not vez- me, I'm old. Toda vez que a gente vem aqui, vocês estão mais jovens e mais jovens. And so we're thankful how we can have this time together. Agradecemos a Deus por podermos ter esse tempo juntos. Because during our time together, I actually wanted to consider a young person. E nesse tempo que teremos juntos aqui em Londrina, há um jovem que eu quero compartilhar sobre ele. It was a time of crisis for Israel and Judah. Houve um tempo de crise para Israel e para Judá. In the midst of this crisis, the In- Lord called one young person to come forward. E no meio daquela crise, o Senhor chamou um jovem para vir servi-lo. Probably late teens, maybe early 20s. Provavelmente ele estava entre os seus 18 e 20 anos, About Leo's age. a idade do Mac. No. Entende? Ele falou da idade, ele falou, Ok. não, ele entende, ele falou da minha idade. Okay. Obrigado, Mac. But we see how the Lord just he picks and chooses different ones. Então nós vemos como o Senhor pega e como ele usa pessoas diferentes. That right instrument for the right time. Ele geralmente pega o instrumento certo para o momento certo. And I think in the days we're living in, E eu creio que nos dias nos quais vivemos, there seems to be a fresh call going out to a younger generation. parece-me que há um chamamento fresco para essa presente e jovem geração. We don't know what all this will involve, Nós não sabemos tudo que esse chamamento envolverá, but the Lord is calling this particular generation mas o Senhor está chamando essa geração em particular to really be sold out for Him para se entregar totalmente a and to Ele consider His call upon their e lives. considerar o chamamento do Senhor sobre a vida deles. Now, once you look at the life of this young man, Então, quando nós olharmos para a vida desse jovem, you might say, no, thank you, você pode de repente dizer não, obrigado, because he had a difficult life. porque ele teve uma vida difícil, But what was set before him, mas aquilo que foi colocado diante dele there was a glory set before him. foi uma glória que foi colocada diante There was an dele. everlasting love set before him Foi um amor eterno que não se acaba, que foi colocado diante dele. that held him throughout his E life. foi isso que o segurou, que o manteve firme durante toda a sua vida. So during our time together, I'd like for us to consider the priest and prophet Jeremiah. Então, durante esse tempo juntos aqui, eu gostaria de considerar o profeta Jeremias, a sua pessoa e o seu ministério. In our 3 times together, Nós teremos 3 sessões juntos. like tonight we want to consider the setting for this prophet. E nessa noite eu gostaria de compartilhar o cenário no qual este profeta estava engajado. Lord willing, tomorrow we'll look at the person of Jeremiah. Se o Senhor permitir, amanhã à noite olharemos para a pessoa do profeta Jeremias. Finally, we'll conclude with looking at the ministry of E no Jeremiah. domingo, se o Senhor permitir, olharemos para o ministério do profeta Jeremias. So let's turn to Jeremiah 1. Então vamos abrir em Jeremias capítulo 1. Jeremiah 1, we'll look at Jeremias. the setting. Jeremias capítulo 1, então vamos ver o cenário no qual esse profeta está. Jeremiah 1, verse 1. Jeremias 1, 1. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priest who were in Anathoth, in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, until the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, until the exile of Jerusalem in the 5th month. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração.
Lord, we're thankful that we can gather in your precious name tonight. Senhor, te agradecemos porque podemos nos reunir em torno do teu nome nessa noite. Because we thankful that in that name there's every provision for us. Te agradecemos porque neste nome há toda provisão para nós. And by faith we step into the fullness of the provision you have made for tonight. E pela fé nos apropriamos dessa provisão plena que o Senhor tem para nós nessa noite. The provision that this is a holy convocation set apart unto you. Essa é a provisão de que essa convocação santa ela é totalmente separada para ti. That this is a time that you're covering and you're ruling and you're reigning over. Que esse seja um tempo que o Senhor está cuidando, que o Senhor está dando cobertura, que o Senhor está reinando sobre tudo. We're thankful for the provision of the Holy Spirit and the Word of God. Te agradecemos pela provisão do Espírito Santo e da tua palavra. May they both have a freedom to run within all of our hearts tonight. Que ambos tenham total liberdade para entrar em nossos corações nessa noite. Thankful, Lord, for the provision for speaking, for translating, for hearing. Senhor, obrigado pela provisão para o falar, o traduzir e o ouvir. And we're thankful too for the provision of physical strength. E também te agradecemos pela provisão, a força física que o Senhor nos dá. As we come to the end of the week, many of us can be tired, and we're looking unto you to revive us and quicken us tonight. Ao chegarmos no fim dessa semana, muitos de nós estamos cansados, mas olhamos para ti, para nos avivar e nos fortalecer. That you would receive all the glory and honor due your name. Para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória devida ao teu nome. Thy wonderful name we pray. No teu Amen. nome maravilhoso nós oramos. Amém. Okay. As we consider the prophet Jeremiah, Ao considerarmos o profeta Jeremias, one of the things we will see, uma das coisas que veremos, Israel is already in captivity. Israel já estava no cativeiro. The Lord is crying out to Judah. E o Senhor está agora clamando a Judá. And this is God's final call of love in the Old Testament. E este é o último chamamento de amor do Senhor no Antigo Testamento. And I believe because of that it's very relevant for the days we're living E eu in. creio que por causa disso, isso é bastante relevante para os dias que vivemos. Jeremiah in his timing is towards the very end of the Old Testament. Jeremias aqui ele nos é mostrado caminhando para o final do Antigo Testamento, Before the Lord's first coming. antes da primeira vinda do Senhor. And I believe the days that we're living in, E eu creio que nos dias nos quais nós vivemos, it's very near to the Lord's second coming. estamos muito próximos da segunda vinda do Senhor. We will see there are many similarities between the days he lived in and the days we live in. Nós veremos muitas similaridades com relação aos dias que ele vivia e os dias que nós vivemos. There's a lot of lessons that Jeremiah learned that would be helpful for us. Há muitas lições que Jeremias aprendeu e elas serão bastante relevantes para nós. But one thing we will notice about Jeremiah, Uma das coisas que veremos acerca de we'll get Jeremias, more into it through the rest of this e weekend, durante a semana vamos focar mais detalhadamente sobre isso. but we'll notice the person and the ministry are one. Mas veremos que a pessoa e o ministério daquele homem era uma coisa só. Even for fellowship, because of fellowship, we will separate them. Porque por causa da comunhão nós separamos essas coisas. But really, as you look at his life, you Mas- see his message. Mas quando você olha para ele, para a sua mensagem, As you hear his message, you see his life. quando você escuta a mensagem dele, você vê a vida dele. Because this is really what the Lord is looking for all of us. Porque é isso que realmente o Senhor busca encontrar em todos nós. Now, we might not all be called to be prophets, Nem todos nós poderemos ser chamados para sermos profetas, but a prophet is just a type of a servant of God. mas um profeta, ele é apenas um tipo de um servo do Senhor. And we're all called to be servants of E God. todos nós somos chamados a sermos servos do Senhor, de So I like to Deus. look at the book of Jeremiah Então eu gostaria de olhar para o livro de Jeremias as the training of God's servants in last days. como o treinamento de Deus para com os seus servos nos últimos dias. We're all his servants. Nós todos somos servos de And right in Deus. the middle of the days we're living in, No meio desses dias nos quais vivemos, he takes and he trains us. And what's that training of? ele toma-nos, ele nos treina. E este treino fala de quê? That training is that we know him and learn of him in a fuller and greater way. Esse treino é para que nós o conheçamos e possamos conhecer de uma maneira mais plena ainda. Because God is looking for the testimony of his life and his people. Porque Deus busca ver o testemunho, o seu testemunho no meio do seu povo. And as we look at the Old Testament, E quando olhamos para o Antigo Testamento, we know it's written for our example. nós sabemos que foi escrito para o nosso exemplo. It's the same God. É o mesmo Deus, He actually has the same purpose. na verdade,
com o mesmo propósito. And he has the same overall end in view. E também ele tem, como tem o mesmo propósito em And so- vista, um fim em vista. And he tells us in Corinthians that we have the Old Testament to learn for our instruction, and particularly in the last days. Em Coríntios, em 1 Coríntios, ele diz que tinha o Antigo Testamento para nós como instrução para nós nesses últimos dias. And so as we look at this setting, Então, quando olhamos para esse cenário aqui, we see how in that verse 2 it says, "The word of the Lord came to Jeremiah in the 13th year of Josiah." nós vemos no versículo 1 e 2 como é dito que a palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Josias. Now Josiah was the last true king in Israel, Josias foi o último rei de verdade em Israel. because the next two names that are mentioned in these verses, Porque os próximos dois nomes que serão mencionados aqui nesses Jehoiakim and versículos, Zedekiah, Jeoaquim e Zedequias, even though in position they were king, mesmo que estivessem numa posição de rei, but in reality they were controlled by other countries. mas na verdade eles estavam sendo controlados por outros países. They were what we could call vassals. Eles eram vassalos, é como se diz vassalos. Jehoiakim was chosen by Egypt. O Jeoaquim, ele foi escolhido como rei pelo Egito. Zedekiah was put there by Babylon. Zedequias foi colocado no reino como rei por Babilônia. So they were just figureheads. They didn't really have any power. Eram vassalos, figurativos, eles não tinham nenhum poder. Now as we reflect back upon the nation of Israel, Quando nós refletimos acerca dos dias ali em Israel, we remember how it reached its zenith under David and Solomon. nos lembramos que Israel alcançou o seu zênite How nos that- dias de Davi e Salomão. How that temple was completed and the glory of the Lord came Como o down. templo foi completado e a glória de Deus então veio. But sadly, because of the sins of Solomon, there was division among that nation. Mas por causa dos pecados de Salomão, a nação se dividiu. But the Lord in his mercy continued to cry out to him. Mas o Senhor, na sua misericórdia, continuamente os chamava. He cried out to the northern kingdom of Israel, Ele chamava o reino do norte de Israel, but they didn't listen. mas eles não o ouviram. And about 100 years before Jeremiah, they were taken captive. E mais ou menos uns 100 anos antes de Jeremias, o reino do norte foi levado em They cativeiro. were taken captivity into Assyria. Eles foram levados em cativeiro pela Síria. So we would think, Então nós poderíamos pensar, if you're in the southern kingdom of Judah se você estivesse no reino do sul, o reino de Judá, and you saw what happened to the northern kingdom of e Israel você visse, então, naquela época, o que estava acontecendo com o reino do norte de Israel, for not obeying the Lord, por não permanecerem e obedecerem o Senhor, that you would learn from that. então você aprenderia com o erro deles. Sadly, they didn't. Mas eles não aprenderam. We see how, even though the Lord continued to send his prophets, Nós vemos como que mesmo o Senhor continuamente enviando a eles os seus he profetas, sent prophets like Joel and Isaiah, ele enviou profetas como Isaías e outros, Micah, Zephaniah. Micaías, Sofonias. And at times there was response, Haviam algumas vezes onde o povo respondia, but it really wasn't sustained. mas aquilo não permanecia por muito tempo. So with a cry of love to the people of Judah, Então, o último clamor de amor para com o povo de Israel the Lord raised up a Jeremiah foi aqui, o Senhor dando a eles Jeremias, to wake up the southern kingdom. para despertar o reino do sul. Sadly, the people of God didn't know their true condition. Mas o povo de Deus naquela época, ele não sabia da sua situação real. And in general, they did not respond to Jeremiah. E de uma maneira genuína, eles não responderam a Jeremias. And they ended up getting taken captive into Babylon. E mais tarde, então, eles vão também serem levados para o cativeiro na Babilônia. It's a tragic picture. É um quadro tão triste. But even in that picture, Mas mesmo nesse quadro tão triste, you see the love and mercy of God. você vê o amor e a misericórdia de Deus. Because who was taken captive? Porque quem é que está sendo levado cativo? Within all of those that were taken captive, Dentre todos aqueles que estão sendo levados cativos, there was also an Ezekiel, havia também no meio deles um and there Ezequiel. was a Daniel, E também havia no meio deles um another Daniel, young man, um outro jovem. that they were taken there into captivity, and at the right time, God used them. Mas eles foram levados também para o cativeiro e no tempo certo Deus vai usá-los. In the midst of when things look in the worst condition, Então, quando as coisas se parecem ali estarem na pior das
das condições. God has his vessels Deus tem os seus vasos ready to be used prontos para serem usados at that time, at that moment. naquele momento, naquele tempo And he's certo. looking for those vessels in this hour. Ele está também buscando os seus vasos nesta hora. Because generally, if you look around Christianity today, Porque se você olhar para o cristianismo, a cristandade, we nos will dias de see hoje, many of the same conditions that we see back in Jeremiah. nós veremos muitas condições acontecendo hoje que aconteciam nos dias de Jeremias. And God is crying out in his heart of love today, Então, com seu coração de amor, Deus está chamando nesse dia de hoje. just like he cried out through Jeremiah. Exatamente como ele chamou a Jeremias. We will see within this book. Nós veremos aqui neste livro. Jeremiah is called the crying or weeping prophet. Jeremias, ele é chamado do profeta chorão. You see the sorrow of love. Você vai ver aquele choro de amor. We know Aquela that love brings tristeza de joy. amor. Nós sabemos, pensamos muitas vezes no amor em termos de alegria. But also when you see ones that you love going through something, there's a sorrow that can come into your Mas heart. quando você vê alguém que você ama muito passando por dificuldades, tribulações, então há essa tristeza no seu coração. We also see in Jeremiah the jealousy of the love of God. Mas também nós vamos ver em Jeremias como ele tinha um ciúme pelo amor de Deus. God is a jealous God. O nosso Deus é um Deus que tem ciúmes. Sometimes we even think jealous is a negative word. Algumas vezes pensamos que o ciúme é algo apenas negativo. It depends on one little word. Depende apenas de uma pequena palavrinha. Are you jealous? He is jealous for his people. Ele tem ciúmes pelo seu povo. We are jealous of things. Nós temos ciúme de coisas. We get jealous of that person. Nós temos ciúme daquela pessoa. This person, their hair looks so much better than my hair. O cabelo daquela lá tá muito mais bonito do que o meu. The way this person can cook I'm jealous of that. O jeito que essa pessoa age, isso me faz sentir ciúmes dela. But God is jealous for us. Mas Deus tem ciúmes por nós. He's jealous for his son. Ele tem ciúmes pelo seu filho. He's jealous for the life of his son to be expressed in his people. Ele tem ciúme para que a vida do seu filho seja expressada no meio do seu povo. We also see in Jeremiah Então nós também veremos em Jeremias the discipline of love. a disciplina do amor. At times, those whom he loves, he has to discipline. Há situações, vezes, onde aqueles que o Senhor ama terão que ser disciplinados. We will see more how we think of discipline and punishment. Nós achamos que a disciplina e o castigo, But ou a no. punição, Discipline is actually for our training, nós achamos que é algo negativo, mas não, a disciplina de Deus é para o nosso treinamento. to train us to learn of him. Treinar-nos Train us to learn of him. treinar-nos para aprendermos dele. He actually didn't take them eventually into captivity to punish them. Na verdade, o Senhor não levou o seu povo para o cativeiro para puni-los. He took them into captivity to train them, Ele os levou para o cativeiro para treiná-los, that they would come back and see his love. para que eles pudessem, quando voltassem, verem o seu amor. In Jeremiah, we see the hope of his love. Então, em Jeremias, vemos a esperança deste amor. And in Jeremiah, we see his everlasting love. E em Jeremias, nós vemos esse amor que não se acaba, esse Maybe amor de one of Deus the que é most eterno. famous verses in Jeremiah. Um dos mais famosos versículos do livro de Jeremias. And we'll actually consider this a little more later. Talvez mais tarde nós consideraremos mais desse versículo. But to go ahead and read it, in Jeremiah 31, verse 3. Em Jeremias 31, versículo 3. Jeremiah 31, 3. Jeremias 31, 3. The Lord appeared to him, that is Jeremiah, from afar. É dito aqui, de longe, Jeremias está dizendo, de longe se me deixou ver o Senhor. The Lord appeared to him from afar, saying, I have loved you with an everlasting love. Therefore I have drawn you with loving kindness. E o Senhor lhe disse, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade, com bondade te atraí. And this verse is just as true today as it was thousands of years ago when it was shared to Jeremiah. E esse versículo ele é tão verdadeiro hoje como o era há milhares de anos atrás, quando foi dito a Jeremias. He has loved us with an everlasting Ele love. tem nos amado com um amor
eterno. And with that loving kindness, with his mercy, with his grace, he is drawing E us. com essa benignidade, com essa misericórdia, com essa graça, ele tem nos atraído a ele. We see how in Jeremiah, Israel and Judah, Judah was in a time of declension. Então vemos aqui em Jeremias como que Judá estava atravessando um período de declínio. But as you look at the Old Testament, you look today, God always has an answer for when his people are in decay. Mas exatamente como aconteceu lá, também você pode ver nos dias de hoje que Deus sempre tem uma resposta quando o seu povo cai. There's a beautiful verse in 2 Chronicles 16. Há um versículo maravilhoso em 2 Crônicas This is 16. one of those verses where the curtains of heaven are opened up. Aqui está um versículo, quando nós o lemos, é como se as cortinas dos céus elas se abrissem. And we get to see behind the curtains of what is God doing. E aí nós podemos ver além da cortina e vermos o que Deus está fazendo. But in 2 Chronicles 16 verse 9, Em 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9. it says, "The eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose heart is completely his." Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. His eyes are moving to and fro throughout the whole earth, Os seus olhos, eles passam por toda a terra. looking for ones whose heart are completely his. Ele busca mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. And when he finds ones like that, E quando ele encontra pessoas assim, he comes in and strongly supports them. ele vem e fortemente os encoraja e eles Oh, that we dá would have a apoio. heart for God, for his people, for his Que house. tenhamos esse coração para Deus, para com o seu povo e para com a sua casa. This is the testimony of David, Este foi o testemunho de Davi. that he was a man after God's own heart, Ele foi um homem segundo o coração de Deus. who would do all his will. E Deus diz que achei a Davi um homem segundo o meu coração que fará toda a minha It's vontade. encouraging as you look throughout history. Então quando você olha através da história, When God finds these ones, he moves, he reacts. quando Deus encontra pessoas descritas aqui em 2 Crônicas 16, 9, ele se move adiante e faz a obra. It's not just that they have God in their heart, Não é apenas que eles têm Deus nos seus corações, but they respond with their lives and actions. mas eles respondem com as suas vidas em ações. Because he said he did right in the sight of God. Porque eles são justos à vista de Deus. This was a testimony of David. Esse foi o testemunho de Davi. And it was really how all the kings of Israel and Judah were assessed. Então, This is how all the kings of Judah and Israel were assessed or evaluated. E era assim que todos os reis de Judá e de Israel eram avaliados. And we can learn lessons from them, from their faithfulness and their failures. Nós podemos aprender tanto da fidelidade desses reis como das suas falhas. But even though we look back at man and we can find encouragement, Mas mesmo quando olhamos para estes homens, nós podemos achar encorajamento. what is our greatest encouragement? Qual que é o nosso maior encorajamento? Our greatest encouragement throughout all of history. O nosso maior encorajamento durante toda a história. God is faithful. Deus é fiel. God is faithful. Deus é fiel. Even when we're not faithful, Mesmo que não sejamos He fiéis, remains faithful. Ele permanece fiel. And as we look around Christianity today, Quando olhamos para a cristandade nos dias de hoje, we have to say we don't sense that the people of God overall are where He wants us to be. nós podemos dizer com tristeza que o povo de Deus não está em um lugar onde deveria estar. We see so much declension. Nós vemos tanto declínio. You know, the church started with such a healthy birth. A igreja que teve um nascimento, um início tão saudável, And it was born, it was healthy, and it grew so wonderfully. ela que teve um nascimento tão saudável, que ela cresceu, que ela avançou, It impacted the whole world. que ela impactou o mundo todo Ended naquela up bringing época. down the Roman Empire. E ela foi capaz de derrubar o Império Romano, But sadly, mas com tristeza. soon after that church was born, Logo depois que a igreja nasceu, we start seeing departure, declension, false teaching. nós vamos ver falsos ensinamentos, nós vamos ver o declínio
começando. Sometimes we can get an idealistic picture of the church in our mind. Algumas vezes podemos ter uma figura idealística da igreja na nossa mente. Now that true spiritual church is perfect. Aquela igreja espiritual e perfeita. But as we are walking through this earth, Mas à medida que nós caminhamos nessa terra, as we're being built à together, medida que somos edificados juntos, as we're all learning of Christ, à medida que todos nós vamos aprendendo de we Cristo, make mistakes. nós cometemos erros. We hurt one another. Nós machucamos uns aos We outros. give ear to false teaching. Nós podemos também abrir a porta para falsos But ensinamentos. God is faithful, Mas Deus é fiel. and He comes in. E aí Ele vem. It doesn't impact His desires. Isso não impacta, vai impactar os desejos que Ele tem. Sometimes we look around for an idealistic assembly, Algumas vezes nós olhamos, buscamos uma assembleia ideal. but was one without any problems. Um lugar onde não houvesse nenhum problema. But do you ever step back and look at the New Testament? Mas você já deu um passo para trás e observou o Novo Testamento? Most of the letters in the New Testament are because there was a problem or an issue in that local church. A maioria das cartas no Novo Testamento eram feitas por causa dos problemas nas assembleias locais. Like Galatians, Veja Gálatas, por they had exemplo. another gospel come in. Lá em Gálatas, um outro evangelho estava entrando. They were being led astray by that. E eles estavam sendo desviados por esse novo ensinamento. Did God wash His hand of Galatia? Deus então lavou suas mãos para com os Gálatas? No, He brought a Não. way of recovering, restoration. Não, ele tinha um jeito de restaurá-los, de He recuperá-los. kept going on. E ele continuou a obra ali. In Colossians, we see how there was a heresy came in. E lá em Colossos nós vemos como a heresia estava entrando. All throughout the different letters, we see where there was problems being addressed. Então, através de todas as cartas, nós vemos que essas cartas eram endereçadas para resolverem problemas às God igrejas. didn't tell, all you good people that are clear, you leave and start something else. Deus nunca falou para ninguém, não, vocês são pessoas maravilhosas, vocês podem sair daqui, ir lá e começar algo novo. No, you're staying Não. together, you're working through it, and you're finding God's way and Não. God's end. Tem problemas, fiquem juntos e vão encontrar a maneira em Deus, porque Ele tem um propósito final em All vista. throughout church history, Através de toda a história da igreja, we see God acting, reacting, recovering, restoring His wonderful testimony. nós vemos Deus restaurando o seu testemunho maravilhoso. But we know that there's an ebb and flow to all of those. Mas nós vemos todas essas coisas. And today God is looking for ones to respond to His call. E hoje Deus está buscando aqueles que irão responder ao seu chamamento. And what is that key? E qual que é a chave para He's isso? desiring our heart. Ele deseja obter o nosso coração. A heart set on His Son. Um coração que esteja colocado no seu filho. This is one of the ways we can learn from Jeremiah. Aqui está uma das coisas, maneiras que podemos aprender de Jeremias. Now, actually, Jeremiah was called to serve in a terrible time. Jeremias, na verdade, ele foi chamado para servir em um tempo terrível. It was a time of weakness, as we said, decay. Era um tempo de declínio e também um tempo de fraqueza. If you look at Jeremiah's time, Se você olhar para Jeremias, you can actually see many similarities with the days we're living in. você vai ver nos dias que ele vivia muitas similaridades com os nossos. I just picked 5. Eu peguei só 5 para compartilhar. Yeah. If you look in a broad way, if we just look at 5 things, Se nós, de uma maneira mais ampla, olharmos 5 coisas, we're not going to elaborate on them, just very briefly. nós não vamos olhá-las com detalhes, vamos tocar nelas brevemente. I know sometimes when somebody sharing says, I've just got 4 or 5 things to share on. Eu sei que às vezes quando alguém está compartilhando, ele diz, eu vou compartilhar sobre 5, 6 ou 7 coisas aqui. 2 hours later, they're saying, now on point 4. 2 horas depois eles falam, então agora vamos para o ponto 4. I've sat in those seats. I know what that's like. Eu tenho sentado nessas cadeiras aí, eu sei como é que And é. I've tried to learn. E eu tenho tentado aprender. But we see the similarity of the time in 5 areas. Mas poderemos ver as similaridades daqueles dias com os nossos em 5 áreas. Spiritual declension, Um declínio espiritual, religious formalism, uma religião formal, moral degeneration, uma degeneração moral, commercial obsession, uma obsessão comercial and pending disaster. and Pending. pending
coming disaster. E, A disaster is coming soon. uma proximidade de desastres. Os desastres estavam chegando. We see it in his day, we see it in our days. Nós vemos isso lá nos dias dele, também vemos nos nossos If you dias. think about the spiritual declension in our days, Quando nós pensamos no declínio espiritual em nossos dias, there's a loss of many true spiritual values. há tantas verdades espirituais disponíveis. The word of God is set aside. Mas com tristeza a palavra de Deus tem sido posta de It's lado. old, it's outdated. Muitos dizem, não, ela está desatualizada, essa palavra é velha. In many ways, it's like the days of Judges. Muitos dias, de muitas maneiras, isso se When it- parece com os dias dos When it juízes, says everyone was doing what was right in their own eyes. onde é dito que cada um fazia o que achava ser certo. Oftentimes, I hear in Bible studies. Com frequência eu ouço estudos bíblicos. Well, I shouldn't say often, sometimes. Eu não vou falar com frequência. Algumas vezes eu ouço alguns estudos bíblicos. One, you're studying the Bible, Então, alguém está estudando a Bíblia. and someone says, "Oh yes, I know the Bible says this, but I believe this." Aí alguém fala, sim, verdade, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu creio nisso aqui. And people say, "Oh, that's a good idea," and they start considering it E together. muitos falam, essa é uma boa ideia, vamos considerar isso aí juntos. That shows us the declension we're living in. Isso mostra os dias de declínio nos quais vivemos. Also, in Jeremiah's time as in ours, there was a religious formalism. Tanto na época de Jeremias como nos nossos dias, havia uma religião formal. A lot of focus upon the external forms, the rituals and the techniques. Um foco exagerado nas técnicas e num ritual externo. 2 Timothy, it refers to it as holding to a form of godliness but denying the power thereof. Em 2 Timóteo diz que Hold to a form of godliness. eles tinham uma forma, a aparência de Deus, mas eles negavam o poder. Eu acho que é isso. Aparência. Eles tinham um aspecto de piedade, mas negavam-lhe o poder. Isso aí. Do we need to Obrigado. turn to the verse? No, Oh, okay. All right. can go. Okay. But we focus on the outward. Mas muitos nesses dias têm focado naquilo que é externo. Now, I have many years of experience with this. Eu tenho tido muitos anos de experiência com isso. My father was a preacher. O meu pai era um pregador. I knew how to put on the perfect Christian face every Sunday morning. Eu sabia como colocar um rosto de um cristão perfeito todo domingo de manhã. It didn't matter what I had done Saturday night. Não importava com o que eu tinha feito sábado à noite. It didn't matter if I'd gone out drinking, got drunk. Não importava se eu tinha bebido e ficado bêbado. If I came Sunday morning, Ali no domingo de manhã, I had that mouthwash, eu lavava ali meu rosto. washed my face, Eu escovava os dentes, and I lavava o could rosto. show up at church and I'd look like a great Christian E eu young podia ir man. para a igreja e me portar como um cristão perfeito. But where was my heart? Onde estava o meu coração? My heart sadly was in the world. Meu coração estava colocado no mundo. Sadly today we can learn how to behave like a Christian. Hoje, nós também podemos aprender como nos comportarmos como um cristão. We can learn the vocabulary. Nós podemos aprender o vocabulário cristão. If you really want to impress somebody, Se você quer realmente impressionar alguém, you say, "Oh, do you know God has an eternal purpose?" você pode dizer, você sabe que Deus tem um propósito eterno? And you just hope nobody asks you what it is. E você fica ali esperançosamente, né? Você fica esperando que ninguém vai te perguntar, qual é? We know the words, Nós sabemos as palavras, but our hearts are far away. mas nossos corações estão longe dele. This is what we'll see in Jeremiah. É isso que nós vamos ver ali em Jeremias. Also, during his time, there was moral degeneration. Também naquele tempo, como hoje, havia uma degeneração moral. I think as we look around the world today, Eu acho que quando olhamos ao redor desse mundo hoje, it's amazing how it can go lower and lower. é incrível como esse mundo cada vez mais e mais se rebaixa. We think of something like child trafficking all over the world. Nós pensamos, por exemplo, no tráfico de crianças ao redor desse mundo, The sexual immorality. imoralidades sexuais. It's like all of a sudden things continue to get uncovered and we say,
I couldn't believe that's É going como on. as coisas estão aumentando e aumentando, você fala, mas não posso acreditar nisso. There's no sense of right or wrong. Não tem mais o senso do certo e It's do like it errado. is in Jeremiah, it's like in our days. É assim que era nos dias de Jeremias e é assim que tem sido nos nossos. Also in his days there was commercial obsession. Também nos seus dias havia uma obsessão comercial. There's that cunning lie of the enemy. Sorry. There's a cunning lie. There's a deceiving lie of the enemy. Havia uma mentira, um engano da parte do inimigo. And most of the things the enemy deceives us with are very smart. E muitas coisas que o inimigo usa para nos enganar são coisas assim usadas de uma maneira muito esperta da parte dele. And he says, the more money you have, the more possessions you have, the more you can serve the Lord. Ele diz assim: quanto mais posição você tiver, So we quanto go mais out, dinheiro você tiver, mais We você get poderá obsessed. servir o Senhor. we get obsessed with bitcoins, Nós podemos ficar obcecados com Bitcoin, por watching the exemplo. markets, Nós podemos ficar ali nos up and down. mercados Oh, o is dia it time inteiro. to buy gold now? Ó, será que é o tempo certo de comprar ouro agora ou não? It's too late. It's already too high. Ixi, ó, se você quer thinking about comprar, buying já gold passou, now, está forget muito it. alto. You missed that boat. Se você queria comprar ouro, o ouro já subiu muito, esquece. But we see how there's such an obsession out there with commercial enterprises. Mas naqueles dias como nos nossos, havia essa obsessão comercial. And finally, there's this whole matter of pending disaster, what I call pending disaster. Pending didn't work. Coming disasters. E também, por último, havia essa questão que alguns desastres estavam se aproximando. We know how the Lord describes the end days in the Gospels. Nós sabemos como o Senhor descreve sobre os últimos dias nos And there's evangelhos, signs all around us of wars and rumors of war, que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras, famines, natural disasters. fome e desastres naturais. I mean, it's amazing the damage this Hurricane Melissa just did to Jamaica. É incrível como que esse último furacão, o tanto de estrago que ele fez lá na Jamaica, Almost just wiped out the whole island. ele como que quase destruiu, varreu toda aquela And ilha lá we do see mapa. this occurring more and more. E nós vemos esses desastres naturais ocorrendo mais e mais. So we'll see there's a great parallel between the times of Jeremiah and our times. Então podemos ver esse grande paralelo entre os dias de Jeremias e os nossos. And just as the Lord was calling Judah to wake up, E exatamente como o Senhor naquele tempo chamava o reino de Judá para acordar, the Lord in our day and time is calling all of us to wake up. o Senhor também nos nossos dias nos chama a despertarmos. And praise God, it's still called E today. graças a Deus que Ele continua a nos chamar hoje. We have time. Nós temos tempo ainda. Will we respond? Nós responderemos. That's the question. Aqui está a questão. You know, Jeremiah, as we mentioned, he was known as the suffering prophet or the weeping prophet. Jeremias, como dissemos, ele é conhecido como profeta sofredor ou profeta chorão. Now, why did he suffer? Por que ele sofria? Be clear, he didn't suffer for doing anything wrong. Ele não sofria porque estava fazendo alguma coisa errada, But he suffered for doing what was right. mas ele estava sofrendo porque ele estava se posicionando pelas coisas justas. And I believe there's probably many in this room, young and old, E eu- who have suffered. E eu creio que muitos que estão aqui sentados nessa noite, os velhos e os novos, Suffered with family, suffered at work, suffered at school for standing for what was right. estão sofrendo na família, estão sofrendo nos relacionamentos, no trabalho, por causa da sua fé. People don't understand it. They think you're crazy. They make fun of you. E as pessoas não entendem e ficam pegando no seu pé por causa This disso. is our call in this hour. Este é o nosso chamamento nessa hora. Standing for what is right. Ficarmos firmes, em pé, por aquilo que é Jeremiah justo. suffered because of his love for the Lord and his testimony. Jeremias sofria por causa do seu amor para com o Senhor e o seu testemunho. Jeremiah suffered Jeremias because he sofria loved God's people. porque ele amava o povo de Deus. And when he saw the condition of God's E people, quando ele olhava para a condição do povo de Deus, it broke his heart. aquilo partia o coração dele. And he just cried out to the Lord for it. Então ele ia e ele chorava, ele clamava diante do When Senhor. we see the condition of God's people today, Quando olhamos para a condição do povo de Deus hoje, does it impact our heart? isso
impacta o Or do nosso we just coração. say, oh, that's them, they've gone astray, I'm okay? Ou a gente fala, não, ele se desviou, é um problema dele, tá tudo bem comigo. If we really see the love of God, Se nós realmente virmos o amor de Deus, those ones that we used to walk together with, aqueles com os quais costumávamos andar juntos, those ones where there's been some misunderstanding, aqueles que foram mal compreendidos, those ones who have loved the world, aqueles que amaram o mundo, we'll be on our knees crying out for them nós estaremos de joelhos clamando a Deus por eles, that they would hear God's cry of love to them and return to Him. para que eles possam ouvir o chamamento de Deus para com eles e retornarem ao próprio Deus. The Lord is calling us in this hour to wake up, repent, come back to that place of first love. E o Senhor nos chama nessa hora para nos arrependermos e voltarmos àquele lugar do primeiro amor. Now we use this phrase first love. This is used in the letter to the church in Ephesus in Revelation 2. Essa frase, né, primeiro amor, é usado na carta aos Efésios e também em Apocalipse. Now what is this? Na carta na igreja de Éfeso em Apocalipse. I'm not going to say a theological term, O que eu vou falar, eu não vou estar falando em termos teológicos, but to me first love mas para mim, primeiro amor is the love that governs your heart. é o amor que governa o seu The coração. love that leads you to make this decision and not that É decision. o amor que te faz tomar essa decisão e não aquela. The love that says to go here and not there. O amor que te faz ir por aqui e não ir por lá. Oh, sadly, Oh, as you look at the people that Jeremiah was with, quando nós olhamos para o povo que estava com Jeremias, they had lost sight of being the privileged people of God. eles perderam de vista o privilégio de serem o povo de Deus. They were His chosen ones upon the earth. Eles eram o povo escolhido de Deus sobre a terra, Out of all the nations, entre todas as nações. God chose these ones Deus havia escolhido aquele povo to be a testimony of Himself para ser um testemunho para com to ele the whole mesmo, world, um testemunho dele para todo mundo, that world would be saved. para que todo o mundo fosse salvo. Why are we here today? Por que estamos nós aqui hoje? We have that same call. Nós temos sobre nós o mesmo He chamamento. desires that we be a testimony, Ele deseja que também sejamos o seu testemunho, that light would go out and shine throughout the world. para que essa luz possa ser propagada e brilhar através do mundo todo. But sadly, we can just stay in our own little groups together. Mas com tristeza digo, nós podemos permanecer nos nossos pequenos grupinhos ali juntos. I heard a phrase when we were in Joinville. Quando eu estava agora recentemente em Joinville, eu ouvi uma frase lá. You know, nowadays there's been a movie and kind of a series called The Chosen. Tem um filme aí que passou chamado The Chosen, o Escolhido. And so, É sobre esse filme aí, The Chosen, The Chosen. o Escolhido. É. Okay. Yeah. And praise God, we're the chosen ones. Graças a Deus que nós somos os escolhidos. But God does not want us to become the frozen chosen. Mas Deus não quer que sejamos os escolhidos frios, congelados. It works better in English. É porque chosen, frozen é um trocadilho, né? E a Frozen, gente- chosen rhymes. É um trocadilho. Seria os escolhidos congelidos. It just means we just stay right where we are. We never move. Significa, estamos ali exatamente onde estamos e a gente nunca se move. But He wants us to be hot and glowing, going out in that love of God. Mas Ele quer que saiamos baseados neste amor que Ele tem por nós. You know, as we're describing all of these conditions of the people of Judah, Quando nós descrevemos toda a situação ali do povo de Judá, what was God's answer? qual era a resposta de Deus He para didn't eles? give up on them, Deus não desistiu deles, but He raised up a Jeremiah, mas Ele levanta no meio deles a Jeremias, young man, um jovem, in the midst of all that time and the conditions they were in, no meio daquele tempo e das condições que eles estavam vivendo, where there was no hope, onde não havia esperança, but God. mas Deus Moved in a mighty way. Mas Deus se moveu de uma maneira poderosa. And we're looking for God to move in a mighty way in our day. E que Deus também possa se mover de uma maneira poderosa nos nossos dias. As we said, Jeremiah was called during one of the saddest times of
nation of Israel. Então, como dissemos, Jeremias foi chamado num dos maiores momentos de crise, dificuldade que o povo de Israel passava. And we're living in a sad time. Nós também vivemos em dias de tristeza, dias What- difíceis. Do you ever notice in Scripture how God calls certain ones at sad times? Você já percebeu como Deus chama algumas pessoas em tempos de tristeza, de dificuldade? The conditions are not good at all. As condições não são boas hoje. In general, people don't have a heart for the Lord. E de uma maneira geral, as pessoas hoje elas não têm um coração para com o Senhor. As you look back at some of the history of Israel, Quando você olha para trás e vê a história do povo de Israel, we know the time of Judges was a time where they were in terrible condition. nós vemos no livro de Juízes uma condição terrível que o povo de Deus atravessava. But what happened at that time of the Judges? Mas o que aconteceu ali no tempo dos juízes? God found a Hannah Deus encontrou uma Ana. in the midst of that condition. No meio daquela condição, He found a dear one ele encontrou um querido ali, who he could use o qual ele poderia usar to bring forth a Samuel para trazer um Samuel. that could bring in the king, bring in a David, and bring in that kingdom. E esse Samuel, ele vai trazer o reino, ele vai trazer But Davi. God, Mas Deus, don't look around for other people to be that chosen one. não fique olhando, buscando ao seu redor outras pessoas que possam ser o escolhido. Don't say I can't do this and I can't do that. Não diga, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo lá. I'll be careful. I'll get into it tomorrow. Eu vou ter cuidado que eu já estou entrando na reunião de amanhã. Jeremiah tried that argument. It didn't work. Jeremias, ele tentou usar este argumento, mas não funcionou. But we see it in the terrible times. Mas nós vemos que em tempos terríveis, tempos de crise, At the end of the Old Testament, that God hadn't spoken for 400 years. nós vemos ali no final do Antigo para o Novo Testamento, Deus não tinha falado por 400 But anos. thankfully, He was still working during those times. Mas graças a Deus que durante esses 400 anos ele continuou a trabalhar. And who did He find? E quem que ele encontrou? He found a young girl named Mary, Ele encontrou uma jovenzinha who chamada He could Maria, entrust His most precious possession to. que é a quem o Senhor confiaria aquilo que lhe era mais precioso. What was Mary's qualification? Quais eram as qualificações de Maria? She simply had a heart for the Lord. Ela simplesmente tinha um coração para com o Senhor. She had kept herself pure. Ela manteve-se pura. And you could see she surrendered to Him. E ela, você pode ver como ela se With rendeu ao that Senhor. wonderful testimony, be it done unto your handmaid according to your will. E ela fala, né, que seja feita em tua serva a tua vontade. We can find much strength and encouragement in Jeremiah. Nós podemos encontrar tanto encorajamento e força em Jeremias. So just give us a couple of examples of the conditions that were going on in this time. Deixa eu dar-lhe alguns exemplos das condições que estavam ocorrendo naquele We tempo. know he was called up during the time of Josiah. Ele foi chamado, conforme lemos, nos dias do rei Josias. Now Josiah was also a young man. Josias também, ele era um jovem. And we can see the history of Josiah in 2 Chronicles 34. Nós podemos ver a história de Josias em 2 Crônicas 34. He actually became king when he was 8 years old. Na verdade, Josias se tornou rei quando ele tinha 8 anos de idade. He reigned 31 years. E ele reinou por 31 anos. And if you see the way the Holy Spirit describes him, E se você vê como o Espírito Santo vai descrevê-lo, in 2 Chronicles 34:2, em 2 Crônicas 34, 2. he did right in the sight of the Lord and walked in the ways of his father David, did not turn aside to the right nor to the left. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. He did right in the sight of the Lord. Ele andou em todo o caminho. Outwardly, Senhor. everything looked great. Outwardly, everything appeared great. Externamente, todas as coisas pareciam estar tudo bem. There was like a great revival. Havia um grande reavivamento. But what was the true spiritual condition of the people? Mas qual era a condição real e verdadeira do povo naquela época? If we look in Chronicles, Se olharmos em Crônicas, this will give us the outward picture. aqui nos dará o quadro exterior. In a minute, we'll look at Jeremiah. E quando olharmos para It will show Jeremias, us the true spiritual condition. nós veremos a condição espiritual verdadeira If e we look interior. at 2 Chronicles 34, later on in that chapter, verse 32, Então, aí mesmo, em 2 Crônicas 34, versículo 32,
This is speaking of Josiah. Aqui está falando do rei Josias. It says, moreover, he made all who were present in Jerusalem and Benjamin to stand with him. So the inhabitants of Jerusalem did according to the covenant of God, the God of their fathers. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram ou concordaram com esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. And then verse 33. E aí no versículo 33. And Josiah removed all the abominations from all the lands belonging to the sons of Israel, and made all who were present in Israel to serve the Lord their God. Throughout his lifetime, they did not turn from following the Lord God of their fathers. É dito que Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. He is doing everything from his heart. Ele está fazendo todas essas coisas aqui do seu coração. I don't know how it translates into the Portuguese. Eu não sei como é traduzido em português, But in verse 32 and 33 in the English, mas em inglês, no versículo 32 e 33, which is similar to with the Hebrew, que está bem, a minha tradução dele está bem próximo do hebreu, it says, Josiah, he made all of them do these things. é dito que Josias fez com que todos eles anuíssem aquela aliança. The first part, he made all who were present in Jerusalem to stand with him. Ele fez com que todos que se achavam em Jerusalém e em Benjamim se juntassem a ele nessa aliança. The people were responding outwardly, not from their heart. Mas as pessoas, I understood the point. Okay. Então ele estava como rei forçando as pessoas a uma ação para com Deus. Então as pessoas estavam tomando aquela decisão não dos seus corações. And look at verse 33. E I mean, olha- at the end of E aí 33. olha o final do 33. The Holy Spirit is also always very specific with words. O Espírito Santo, ele sempre usa palavras muito específicas. Throughout his lifetime, they did not turn from following the Lord God of their fathers. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Throughout his lifetime. Enquanto Josias viveu, As long as he was there telling them what to do, enquanto ele estava vivo, falando para o povo o que eles deveriam fazer, they obeyed. eles He obedeceriam. was a good king. Ele foi um bom rei. They prospered under him. Eles prosperaram debaixo They do reinado dele. appreciated him. Eles gostavam do rei Josias. So they obeyed him. Então, enquanto ele vivia, eles But o their obedeciam. hearts were still far away from the Lord. Mas o coração do povo ainda estava distante do Senhor. That's what we see going on outwardly. É isso que nós vemos ocorrendo exteriormente. You can see it outwardly today. Você pode ver também as coisas exteriores como estão hoje. A lot of times we'll just say, like on a Sunday morning, Muitas vezes, como eu já disse, no domingo de manhã, thousands of people can be gathering together. milhares de pessoas eles se reúnem juntos. Many different places are full. Em muitos lugares aí estão cheios. It looks so wonderful. E isso parece ser tão And maravilhoso. praise God, we're thankful for them gathering. E graças a Deus agradecemos por esses ajuntamentos. But what's their true condition? Mas qual é a verdadeira condição do When coração? we turn to Jeremiah, Quando viramos, olhamos para we're looking Jeremias. at the same people, Nós olhamos para o mesmo povo, but we're looking at them from God's perspective. mas vamos olhar para o mesmo povo sob a perspectiva de Deus. If you look at Jeremiah 7, Olha comigo em Jeremias 7. in Jeremiah 7, Jeremias 7. this is just one example. We'll do some more at another time. Vamos dar só um exemplo aqui e outros noutra reunião. Jeremiah speaking to the people of Israel, or the people of Judah. Aqui Jeremias está falando ao povo de Judá. And look at who he's speaking to in verse 2. E olha aí no versículo 2 a quem ele está falando. Stand está in the falando? gate of the Lord's house and proclaim there this word and say, Hear the word of the Lord, all you of Judah, who enter by these gates to worship the Lord. Sorry, brother. Jeremias 7. Jeremias 7. This is the 2. 7:2. This is the word of the Lord to Jeremiah. Aqui está a palavra de Deus para Jeremias. 7:2. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor.
who enter by these gates to worship the Lord. Vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Speaking specifically to those in the house of God that were there for worship. Está falando especificamente daqueles que vinham à casa de Deus para adorar. What does Jeremiah see, and what does the Lord see from his perspective? Mas como é que o Senhor via sob a sua perspectiva? If you look in verse 3. Olha comigo no versículo 3. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your deeds, and I will let you dwell in this place. Do not trust in deceptive words, saying, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. In verse 3, as you look in verse 3, Quando você olha para o versículo 3, we see this is the way God always works. é assim que Deus sempre trabalha. He's calling them to repentance, Ele chama-os ao arrependimento, but not just to repent, but he gives them with a promise and a hope. mas não apenas que eles se arrependam, mas o Senhor vai lhes dar uma promessa e uma esperança. Repent, amend your ways and your deeds, Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, and I will let you dwell in this place. e eu vos farei habitar neste lugar. What a promise, what a hope. Que promessa, que He esperança. says, but do not trust in deceptive words. Ele diz: mas não confiem, não confieis em palavras falsas. They had this saying, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord. Eles tinham esse ditado: templo do Senhor, templo do Senhor. But they were meaningless. Mas essas eram apenas palavras vazias, não tinha nenhum significado. We sang a song A earlier. mesma coisa hoje, we sang a song. We sang a song. Nós cantamos um cântico. You know about holy, holy, holy is the Lord. Nós podemos, por exemplo, cantar um cântico e dizer santo, santo, santo. Is it really in our heart? Mas isso é uma realidade em I nossos love that corações. song. Eu amo aquele cântico. But are we just saying words? Mas estamos nós apenas pronunciando palavras? Oh, how the Lord, He's after our hearts. Como o Senhor busca pelo nosso coração. And we see, we'll continue on just for a moment in verses 8 and 9. Então, aí no versículo 8 e 9. And he continues to, he speaks about how they're using deceptive words, outward words. E aí o Senhor vai chamar a atenção do povo como eles estão usando palavras apenas exteriormente. And then in verse 9, he describes how they spend their week. E no versículo 9, o Senhor vai lhes dizer como eles estão gastando a semana You deles. steal, you murder, you commit adultery, you swear falsely, offer to Baal, walk after other gods. O Senhor vai dizer: furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não They conheceis. go do that all week. É assim que eles viviam a semana deles. And then on the Sabbath, E aí no sábado, you come, in verse 10, no versículo 10, you come and stand before me in the house which is called by my name. You say, we're delivered. e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo nome, e dizei: estamos salvos. We are delivered. What? That you can do these abominations? No. Estamos salvos, mas eles continuavam naquelas They're saying abominações. we're okay. Mas para eles estava tudo ok. We have to, this is a real call to us. Este é um chamado real para nós. This Lord's Day, we have opportunity to gather around His table. O Senhor tem nos dado, por exemplo, a oportunidade de nos reunirmos ao redor da mesa dele. Are we like these? Sorry? Are we like these people? Nós gostamos dessas pessoas? Have we just done what we want to do all week? Have we just done what we wanted to do all week? Yes. Yeah. Será que estamos nos comportando como essas pessoas durante toda a semana? And then we just come in and say, oh, thank you, Lord, for saving us. We're okay. Yeah. Às vezes vivemos como essas pessoas durante a semana e aí nos chegamos na mesa do Senhor e dizemos: tá tudo bem. Now, I know these are a couple of extreme examples, Eu sei que são exemplos extremos, but I'm just really trying to make a point mas eu estou querendo apenas reforçar o ponto aqui, to wake us up so we could see how much God is after our para hearts, nos not just our despertarmos lips. e virmos como o Senhor nos chama a despertar e não apenas usarmos os nossos lábios de uma maneira He vazia. continues on. He says, because you act this way, E o Senhor diz: por que vocês estão agindo dessa maneira? this house which is called by my name, you've made it a robber's den. Essa casa que se chama pelo meu nome, vocês
Dizem assim, mas continuam a praticar as suas abominações. What does that mean? O que significa? Are they just thieves and robbers there? Haviam ladrões e pessoas que matavam ali? No, Não. they've robbed God of His glory. Não, o que o Senhor está querendo dizer aqui é que eles estavam roubando a Deus They've da sua robbed God glória. of His rightful place in Eles their estavam life. roubando a Deus do direito que o Senhor tinha The nas house- suas vidas. The house that was known by His name, A casa que era chamada pelo seu nome, it's now known by man's name. agora ela é chamada pelo nome de homens. Oh, how the Lord is after us for Oh, this. como o Senhor ele busca para ter uma realidade nisso aqui. Now, you can get really depressed looking at Jeremiah. Você pode realmente ficar deprimido olhando para Jeremias. So I want to close tonight Então eu quero fechar nessa noite on a positive note, dando uma nota dizendo algo because there's positivo. always this hope set before us. Porque há sempre esta esperança colocada diante de God nós. never just comes in and tries to beat us down. Deus ele nunca vem e tenta nos destruir, nos colocar para baixo. He's really just trying to shock us, to wake us up. Não, ele sempre busca nos dar um choque em nós para que despertemos. Because sometimes we don't really know our true condition. Muitas vezes nós não conhecemos a nossa condição verdadeira. Those in Laodicea, they didn't know their true condition. Aqueles irmãos e irmãs ali de Laodiceia, eles não sabiam da sua verdadeira situação. They say, we're rich, we're in need of nothing. Eles falavam, somos ricos, abastados, não precisamos de coisa alguma. What was their true condition? Mas qual era a condição real He deles? said, oh, you're poor, blind, and naked. Vocês são pobres, vocês são They had no idea. cegos, vocês estão nus. Sometimes we need to get shocked into waking up. Algumas vezes nós precisamos de um choque para nos despertarmos. But it's not to punish us again. Mas não é, digo novamente, para nos castigar ou It's nos to punir. wake us up so that we can see the God that loves us and the God of all hope. É para nos despertar, para que possamos ver que Ele é o Deus de toda a esperança. We read that verse at the beginning Então, nós lemos aquele versículo no início, in Jeremiah 31:3. em Jeremias 31, 3. Earlier in Jeremiah 29, Em Jeremias 31, 3. he says, I'm going to deliver you out of captivity. 31, 3. I will deliver you out of captivity. O Senhor disse, eu vos livrarei do cativeiro. Because overall, my plans for you are not calamity. Which verse, brother? I'm just Oh, paraphrasing. sorry. Go again. Eu vos livrarei do cativeiro, My plans for you are not bad, not calamity. porque os meus planos para vocês não são planos maus, não são planos de calamidade, Give you a future and a hope. mas eu quero dar-lhes uma esperança e um futuro. And as he continued in Jeremiah 31:3, that verse we read, E aí, em Jeremias 31, 3, aquele versículo que já lemos. I've loved you with an everlasting love. Com amor eterno eu te amei. Everlasting, it's a tremendous word in the Hebrew. Essa palavra, everlasting em inglês, com amor eterno, um amor que não se acaba, é uma palavra tremenda no hebraico. It really can't be translated into English. Ela é difícil ser traduzida no inglês, But it's a love beyond time and space. mas significa um amor que está além do tempo e do espaço. A love of no beginning, no end. Um amor que não tem nem início nem fim. In English, we try to use the word eternal at times. In eternal in our translation, in Portuguese, yes. Yeah, but that's not a good word. A dele também vai mais para eterno, como a Então- nossa, mas não é uma boa palavra. It doesn't grasp it Não dá para pegar o significado because it's a dela. love from a whole nother kingdom. Porque é um amor que transcende, ele está Oh. em outro plano, em outro reino. It has a whole different nature than ours. É um amor que tem algo totalmente diferente do nosso amor. And praise God. Graças a Deus. It's a love that's not affected by our actions. É um amor que não é afetado pelas nossas ações. If you look back at Jeremiah, Quando você olha para Jeremias, despite all they had done, a despeito de tudo que estava sendo feito, they had despised him. eles tinham desprezado o They had Senhor. rejected him. Eles tinham rejeitado. They wouldn't listen to him. Eles não iriam ouvi-lo. And what did he say? E aí o que ele diz? I love you with an everlasting Eu te love. amo com um amor eterno. None of your continued evil actions will affect my love. Mesmo nenhuma das suas ações pode afetar o amor que eu What tenho a por hope this vocês. gave to Jeremiah. What a hope it gave to the people of God. Que esperança isso deu para Jeremias? Que esperança isso dá para o povo de Deus? We have that same promise of the everlasting Nós love. temos também essa mesma promessa deste amor que nunca acaba. God has told us in Matthew
Como nos é dito em Mateus, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Praise God. Graças a Deus. If we look around, we see that's impossible. Se nós olhamos ao redor, nós podemos achar que isso é impossível. But God is the God of the impossible. Mas Deus é o Deus do impossível. As He calls us to return to Him. E então, quando Ele nos chama para retornarmos a Ele, That spiritual, the spiritual response He's looking for is from our hearts, not our minds. Ele deseja obter uma resposta espiritual dos nossos corações e não das nossas mentes. And we'll see more of this as we consider Jeremiah as a person and his ministry. E à medida que prosseguimos vendo em Jeremias sua pessoa, seu ministério, tocaremos mais nesse assunto. Jeremiah was God's man for that hour. Jeremias era o homem de Deus para aquela hora. And the Lord is calling us to be God's men and women, God's brothers and sisters for the hour we are in. E Deus tem chamado a nós, irmãos e irmãs, homens e mulheres, para sermos aqueles que Ele busca usar nessa hora. God's training His servants in these last days. Deus, nesses últimos dias, está treinando os seus servos. May we have ears to hear what the Spirit is saying to the church. Que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. And hear the cry of His love. E ouvirmos esse clamor, esse chamamento de amor de I Deus. have loved you with an everlasting Eu love. tenho te amado com um amor eterno. And I will never, never forsake you. E eu nunca te abandonarei. I will complete what I have started. Eu irei completar aquilo que eu comecei. This is the hope we have in Jeremiah. Aqui está a esperança que nós temos ali em Jeremias. This is the hope we have in our E lives. aqui está a esperança que vemos em nossas vidas. Not because of us, Não por causa de nós, but because of who He mas is. por causa de quem o Senhor é. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do want to say that we are thankful that we are here for such a time as this. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui para um tempo como este. And we have to confess we really don't know what all will be involved in that. Temos que confessar que realmente não sabemos tudo que está envolvido nessas coisas, nesse tempo. But we know whom we have believed in, Mas nós sabemos em quem temos crido. and we know that He is able E sabemos que Ele é capaz to keep us and to accomplish all that is upon His heart. para nos guardar e fazer em nós, através de nós, tudo que está no coração dEle. Lord, we pray that you would use the studies in Jeremiah Senhor, nós oramos para que o Senhor use esses estudos em Jeremias to touch all of our hearts, para tocar todos os nossos corações, that we could be the people you're desiring us to be in this hour, para que sejamos o povo que o Senhor deseja que sejamos nessa hora, for your glory and for your honor. para a sua glória e para a sua honra. Thy name we pray. No teu Amen. nome nós oramos. Amém. Amen.